Tudo bom? Acho que sim. Então, vamos lá. Dia 3B. O que tem no dia 3B? Uma coisa pequena que eu quero lhes falar. Dá para ler? Qualquer um de nós pode se converter no consultor profissional. Olha, se eu conseguir, você consegue, né? Não é nada, não é muito especial. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? O que você sabe, as tuas crenças, o teu linguagem, a tua experiência, os teus gostos, o teu entorno, a sua forma de comunicar o que você sabe é única. Não tem igual. E tem alguém lá fora que se beneficiaria com o que você sabe. Então, compartilhe. Tá? Seja boa pessoa. Não seja avaro. Compartilhe aquilo que você sabe. O mundo seria bem melhor se todos nós compartilhamos a nossa forma de ver as coisas. Tá? Então, vai de novo. Por se não se entendeu, qualquer um de nós pode ser um consultor profissional. E as pessoas que vocês conhecem também. Então, fala para todo mundo o que eu estou falando. Tá? Eu adoro conhecimento, é por isso que eu estou tentando todo mundo compartilhar conhecimento, tá bom? Se você tiver tudo igual, você fala, não, é igual, é a mesma coisa. Espera aí que tem mais gente para admitir. Eu não tenho nada diferente. Olha só, sabe o que você tem? Você comunica diferente, você não é igual. As pessoas na internet têm o luxo de escolher quem comunica melhor, quem é mais afim a elas. Ou então, você fala português. Eu tento, eu não falo. Vocês têm uma coisa bem diferente do que eu. Porque vocês falam português direto, né? Então, tem muita coisa que faz você diferente. Para o Cristiano, não sei se deu para você ver. Olha só, Cristiano, aí tem. Qualquer um pode se converter num consultor profissional. E você poderia ser muito famoso na internet falando de vendas. Tudo bem, Cristiano? Pode. Você sabe vender. E todos nós poderíamos aprender muito de você. Porque é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque tem muito... Pagando bem? Estou vendo sim. Estou vendo sim. É muito difícil. Não, pagando bem, está tranquilo. Tá bem, também. Também, isso. Então, aí Cristiano tem muito para nos ensinar. E se não for Cristiano, vai ser o cara que vou deixar aqui. Como é que se escreve? Acho que é assim. Somente que é espanhol. Mas você procura alguém em português ou então tenta entender o espanhol. Tem o Jürgen Klarich. Ele é especialista em vendas e em neurociência. Aí tem muito para aprender. Mas Cristiano você pode, tá bem? Então, vamos lá. O que a gente viu até agora? Ideias, decisões, objetivos. O que é isso? A estratégia. Aí tem, já tem a estratégia. Você sabe de onde vem, você sabe para onde vai, você tem as ideias. Escolheu uma ideia,
tomou uma decisão, fez essa decisão smart e, além disso, alinhada, tem o objetivo, tem estratégia. Você agora já sabe como ir de A para B. No papel. No papel. Agora, como você implementa uma estratégia com sucesso? Aí que está o negócio. E eu vou lhes dar uma ferramenta, tem várias, mas eu vou compartilhar a que eu acho que é a melhor. E a ferramenta é Project Management. Vocês têm toda uma matéria no Master falando de Project Management. Então, também não vou falar muito. Mas, antes de ser consultor, isso é o que eu fazia. É por isso que eu morei na Bahia, fazendo a refinaria Landulfo Alves para Petrobras, perto de Candeias. É por isso que eu trabalhei aí na refinaria há 3 anos, fazendo o quê? Isso, Project Management. Professor, foi na Bahia ou foi em Pernambuco? Oi? Foi na Bahia ou foi em Pernambuco? Bahia. 70 quilômetros ao norte do Salvador tem a refinaria Landulfo Alves da Petrobras e nós fizemos, tinha 3.000 pessoas trabalhando nela e nós fizemos uma reforma muito grande da refinaria. E eu aí era responsável de planejamento de todo o negócio. Então, é por isso que eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que tenho para compartilhar alguma experiência na região metropolitana, tá certo? Então, Project Management. Eu posso dividir o Project Management em planejamento, execução e controle. Anota isso, tem que saber isso, né? Planejamento, execução e controle. Se lembra, nós já temos a estratégia. Agora, o que vamos fazer? Se fosse uma casa, temos o desenho aprovado, final. Agora, temos que levar isso em 3D. Então, vou falar de planejamento. Planejar. Aí que tem. O cara da esquerda, ele fala: você prefere que eu passe o dia planejando o que nem parece trabalho? Ou então, você prefere que eu comece a trabalhar no meu projeto com muita agressividade, mas random, que não conduz a lugar nenhum? Ele pergunta para o chefe, na esquerda: você prefere que eu passe o dia planejando o que as pessoas não consideram trabalho, e no quadro da direita, ou então prefere que eu comece a trabalhar em forma agressiva para todo mundo se dar conta de que eu estou muito envolvido com o projeto, mas em forma random, sem destino, porque não planejei antes, né? E o que o chefe vai responder? A segunda. Você faça que trabalha. Mas você faz muito barulho, mas ao lado de você tem um cara planejando e não faz barulho nenhum, somente está pensando. E o cliente vem e disse: e você que fez para mim depois de uma semana? Olha, eu estou planejando, mas você que fez?
o planejamento. Mas isso não é nada. Eu quero ver a casa. Cadê a casa? Mas espera aí. Não é simples convencer ao seu cliente do que você está fazendo alguma coisa se você está somente planejando. Tá? Então, o que eu quero dizer é que planejar é parte de todo o projeto. É a primeira parte do projeto. Vamos ver. Vamos ver. Paciência. O que tem aqui? Aqui tem quantidade de trabalho na esquerda. O que for. Pode ser horas, pode ser o que você quiser. Minutos, é quantidade. E embaixo tem o tempo. Então, a curva vermelha, o que diz? Eu começo em 0 a trabalhar. Eu chego a 500 horas no dia, sei lá, 3. Dá para entender, né? O gráfico. Se alguém não entender, me fala, porque é importante. Depois, vai passando dia 3, 4, 5. No dia 5, baixa um pouquinho. A quantidade de trabalho que eu faço planejando. Baixa. No dia 5. E depois baixa, até ficar 0. E o que sobe quando o planejamento baixa? Sobe a execução. O que está em azul. Então, deixo de planejar e começo a fazer a casa. Dá para entender, né? Ah, sim, claro, dá para entender, mas por que todos os projetos não dão certo? Os custos não dão. Precisa muito mais orçamento do que original. Todo mundo acaba 1 ano depois do planejado. E pensa as obras civis na rua, as pontes. Pensa nisso. Tudo acaba 1 ano, 2, 3 anos depois do que planejado. Consome um monte de recursos, um monte de dinheiro. E o cash flow é negativo. Não dá. Não acaba conseguindo o dinheiro necessário para continuar os trabalhos. Então, fecha. Então, fica na metade. Tem disso, né? Tem isso por todo lado. Tem disso na sua vida. Na vida das pessoas que vocês conhecem. Tem disso. Mas por quê? Por que não se consegue executar até o final? Eu preparei uma coisa para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O gráfico interativo, aí que diz. Espera aqui. Espera aí. Aqui. Aqui tem o gráfico interativo. Em Excel. Deixa eu fazer mais grande. Isso aqui é um documento de Excel, mas no Google Sheets. Ok, dá para ver? Tá todo mundo ligado? Quantidade de planejamento. 5. O que acontece se eu coloco 4? Eu baixo a quantidade de planejamento, porque o cliente me diz, ou então o cliente externo, ou então meu chefe me diz, você planeja e não está fazendo nada. Então, tá certo. Então, vou reduzir o planejamento. Então, em lugar de planejar no nível 5, vou planejar menos horas. 4. O que aconteceu? Baixou o planejamento, mas subiu
a execução. Vou baixar um pouquinho mais, não foi tanto. Vou baixar 3 de planejamento, menos. Ó, subiu mais a execução. É mais alta, mais horas de trabalho. Espera aí, e o que acontece se vou planejar 2? Menos. Ó, ainda mais. E o que acontece se eu planejo um dia? Ó, ainda mais. Então, veja só. Veja só. Aqui em cima, a curva chega até 2.500. E veja aqui embaixo, chega até o dia 3, o dia 18, tá? E como é que a gente começou? Se lembra, 2.500, dia 18. A gente... E o planejamento é quase nulo, né? Nem planeja nada. Vai e executa sem planejamento. Se você houvesse planejado 5, a curva azul não vai para 2.500. Fica aí embaixo. E a curva azul não vai para o dia 18. Acaba o projeto no dia 13. Então, por você se poupar, chama algumas horas no começo, você termina tendo um caos. Uma coisa ridícula, por não planejar. Vou fazer de novo. 5 de planejamento. Eu vou reduzir o planejamento. 4. 3, 2, 1. Vou aumentar o planejamento. De 1, vou aumentar para 2, para 3, para 4, para 5. Então, a forma de reduzir a execução é planejando. Depois, na matéria Project Management, vocês já viram, ou então vão ver os detalhes, né? Porque aqui tem muita coisa. Eu estou falando planejamento, mas tem análise de riscos, tem muita coisa no meio, né? Ok. Vamos lá. Então, é isso que eu falei, planejamento ou então execução. Agora estou de novo no PowerPoint. A pergunta é, como você deve planificar? E aqui tem mais uma brincadeira. Eles falam kick-off, é a primeira reunião do projeto. A segunda tarefa do projeto é ambiguidade. A terceira, indecisão. A quarta, feature creep. Não sei o que é isso. A quinta é sinalar com o dedo. Foi ele, não foi ele. Viu? O que eu disse antes, que todo mundo joga a responsabilidade fora, pointing fingers. Foi ele. Throwing grenades, tirando bomba, granada. Depois, fighting fires. Isso que é o projeto. Depois, fazem reuniões para revisar tudo acontecido. Depois decidem uma direção totalmente diferente. E vai de novo, começa de novo, viu? Perde o tempo. Depois isso aí é como não deve, né? Isso claro, aí é como assim não como deve não fazer. deve, né? Assim como não deve. É assim o que acontece na realidade. Não deve, mas é assim o que acontece, então. Então, no meio, depois de um ano, vem um cara aqui iluminado que ele disse, não, tudo que foi feito, joga fora, vamos começar de zero. Nossa Senhora, o orçamento vai... A mim, é ridículo o que está acontecendo aqui. Mas, ok, começa de novo. Trabalha, reza, prayer,
reza, tá? Ô, Mahoma, ô Deus, por favor, faça dar certo o negócio, a ponte. E finalmente consegue ter a ponte. 3 anos mais tarde, o que estava planejado para $1 milhão é 20 milhões de dólares. O que estava planejado para 100 pessoas trabalharem, acabam trabalhando 1.000 pessoas. Isso é um projeto normal na Argentina, acho que no Brasil. Não tem planificação, não tem planejamento. Então, a pergunta é, como você deve planejar? Então, a minha sugestão é você deve planejar utilizando esta... sim. Utilizando as seguintes ferramentas. Eu vou rapidinho, porque aqui vocês têm a matéria Project Management, então não quero invadir a matéria, mas a minha tarefa lhes dizer como é que você implementa um negócio que você tem no papel. Então, primeira coisa, lista. Eu adoro as listas, né? Lista para tudo. Então, lista de todas as tarefas do projeto. Então, se eu quero fazer a ponte, ok, tem muita coisa. Tem que comprar material, tem que, sei lá, tem que contratar pessoal, tem que... Muita tarefa. Coloca. Para fazer uma ponte, sei lá, 2.000 tarefas, 3.000 tarefas. É normal. SOW quer dizer Scope of Work. Alcance dos trabalhos. Eu estou colocando em inglês porque tem tudo em inglês, a bibliografia, né, disto. Do que eu falo, da matéria inteira, está tudo em inglês. Então, número 2. Então, eu tenho todas as tarefas. Mas o que eu estou falando é para se fazer, não é teoria, coisa estranha. Eu tentei deixar para vocês a essência do negócio, o que vocês podem fazer amanhã. Tá? Isso pode ser feito agora, executável agora mesmo. Então, você tem um Excel, escreve todas as tarefas, a primeira coluna. Assina um responsável único por tarefa. Isso é que é difícil, porque você não quer que tenha um responsável só. E ontem a gente estava falando de delegar, tá? Então, aqui você não vai colocar o seu nome em todas as tarefas. Não vai. Você não vai colocar seu nome, se for possível, em nenhuma delas. Então, você fala, ok, então, a primeira tarefa de conseguir o pessoal, eu vou dar para Joel. Você vira, cara. Agora é o seu problema. O processo, a tarefa de conseguir o pessoal para fazer a ponte é a sua responsabilidade. E está no Excel. Disse, procurar pessoal, Joel, está na segunda coluna, de lado. Mais uma tarefa, sei lá, conseguir permisso do governo para não sei o quê, é a Sônia que faz o permisso. Então, na segunda coluna, coloca permisso de governo, não sei o quê, e coloca a Sônia. É a responsável. Então, se o pessoal não se conseguir, quem que é o responsável? Eu toco a porta de Joel. Se o permisso não se conseguir, o que eu faço? Toco a porta de Sônia. Viu que é mais simples assim a execução? Se a Sônia me dizer, olha, Rodolfo, eu não tenho ideia, eu não posso fazer isso, tudo bem, você faz mais uma coisa diferente. Então, eu vou dar os permissos para a Adriana. Alguém eu vou encontrar. Ou então, se não encontrar ninguém no time, eu contrato fora, eu vou procurar mais alguém. Mas assim que as coisas se fazem.
se cada tarefa tem um dono, eu acho que é 40% das probabilidades de sucesso é ter um dono. Feature creep, quando se adicionam muitas características ao produto, complicando a execução e o prazo. Muito obrigado, Alberto. Então, se eu tenho as tarefas, um responsável. Depois, o que eu faço? Faço grupos. Eu falo, espera aí, a tarefa de conseguir o pessoal, a tarefa de fazer o seguro, é similar. Então, eu posso agrupar elas na terceira coluna. Então, como que eu vou qual vai ser o nome do grupo? Gestão de pessoal. Então, conseguir pessoal, gestão de pessoal. Achar os seguros para o pessoal é gestão de pessoal. Sei lá, transporte do pessoal é gestão de pessoal, viu? Na terceira coluna, eu agrupo as tarefas da primeira. Você pode fazer isto que eu estou falando hoje. Não é nada demais. É um método. Ok, então tem os grupos. O grupo... Agora, sim, antes, só uma dúvida. Tarefas SOW, o que é mesmo? SOW, tarefas... SOW é Scope of Work, alcance do trabalho. Vocês vão ver SOW, que é Scope of Work, alcance do trabalho. E agora, no 3, eu estou falando de WBS, que é Work Breakdown Structure, estrutura de partilhamento do trabalho. Mas você entra no Google, coloca WBS e tem um monte de coisa, tá? Então, o WBS é somente isso, é agrupar as tarefas. Mas aí tem o arte do líder. Como você faz grupos nas tarefas é uma arte. Aí tem mais um 20% do sucesso do projeto. Como você agrupou as tarefas. E então, normalmente, acaba tendo que todas as tarefas que tinha Joel, o responsável, acabam ficando juntas em gestão de pessoal. Então, você dá para ver, olha, Joel está em todas elas. Então, gestão de pessoal, 100%, é tudo para Joel. Tá? Ok. Depois, o que você faz? Ponto 4. Coloca a duração, data de início e data de fim para cada tarefa. Aí tem colunas 4, 5 e 6. Duração, data de início, data de fim. Agora temos tempo, temos duração. Agora, você tem que ter em conta qual tarefa tem que ser acabada para que eu possa fazer a seguinte. O sucessor, ou predecessor. Então, preciso fazer toda a papelagem do pessoal para antes ele vier a trabalhar, né? Eu não posso ter alguém trabalhando antes de fazer a papelagem. Dá a entender? Então, aí coloca o sucessor, predecessor. O gráfico que permite vocês fazer isso é o Gantt. O gráfico de Gantt, que é o slide seguinte que eu vou mostrar agora. Isso que tem aí é um Gantt. Tá? Agora eu vou voltar. Então, 4. Porque agora o Excel está ficando complicado, né? Porque tem predecessor, sucessor, agora já está ficando complicado. Mas se você fez até agora, quer dizer, lista das tarefas,
coloca responsável e agrupa as tarefas, 50% do sucesso assegurado, se tem bem feito isso. Ok. Então... Professor, você pode voltar lá no gráfico anterior? Eu fui pegar meu óculos ali que não estava sim, enxergando direito. eu vou voltar agora. É o slide que vem, esse. Se precisa óculos mesmo, sim. Mas é somente... Eu vou voltar agora, sim, mas isso é o Gantt, é um gráfico de Gantt. Eu trabalho assim também, professor, dessa forma aí, com esses modelos aí, viu? De atividades, projetos e tudo, né? Talvez, como a minha área é mais comercial, mas assim, eu não comando os projetos, mas assim, eu comando as datas, Claro. as negociações, tem que honrar as negociações com meus clientes, né, para que não saiam dentro do planejamento que ele precisa e o que a gente também precisa para receber, né? Ou seja, ganhar realmente, faturar, né? E eu trabalho dessa forma. Por exemplo, hoje eu tenho projetos no Paraguai, tenho projetos em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, e aí tem que fazer também uma das coisas que eu utilizo muito é para fazer as rotas, né, de quem que vai, para onde vai, quando vai, e poder encaixar, né? É bem interessante fazer assim. Consegue ter uma visão com esse gráfico ali muito mais, como é que se diz? Muito mais fácil de visualizar do que se não colocar assim, né? Sim, e o que o Cristiano falou, que ele disse que o cara eu vou mandar para Santa Catarina, que o cara vou mandar para Paraguai, que o cara vou... Aí, esses são recursos humanos. E agora vamos ver isso exatamente. Olha só. Vou voltar. Então, 6. Assine executores. É isso que está falando, Cristiano. Olha só. Assine executores por cada tarefa, cuidando que não trabalhem mais de 8 horas por dia. Porque assim é simples. Eu coloco o Rafael fazendo todas as tarefas, acabei. Não, Rafael não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Então, isso que acontece quando está mal planejado é porque não sabem quem colocar, então coloca o Alberto, o Hans, não sei, e acaba tendo, porque o Gantt, a ferramenta te permite isso. O Excel também pode fazer, coloca celdas do Excel e coloca as horas da pessoa e embaixo faz a conta, a soma de tudo. Tem o Rodrigo, admite. Então, a conta, na primeira passada, dá que Joel acaba trabalhando no primeiro dia 53 horas. Não dá, cara. O que eu preciso é esticar a tarefa do Joel em mais dias. Ou então conseguir alguém que ajude ele. Dá para entender? Porque os projetos não têm sucesso, porque o planejamento está errado. Eu planejo para Joel trabalhar 53 horas no primeiro dia. O planejamento já nasceu errado. Já nasceu errado, claro. O Joel não vai dar certo. O Cristiano manda um cara para Santa Catarina e também para Paraguai e também para não sei o quê no primeiro dia. Não vai funcionar. Não vai fazer isso. Não tem jeito. Então, o Gantt, ou então pode até ser em Excel, eu fiz em Excel, dá para somar exatamente o que o Cristiano falou antes, tá? Dá para fazer os recursos, e os recursos são finitos, não são infinitos. Então, estica a tarefa, ou então coloca mais um recurso. E eu falei agora executores. E antes tinha falado responsáveis. Ô, Rodolfo, não é a mesma coisa? Não é, não. O Cristiano é responsável da venda. E o
sei lá, o cara que vai para Santa Catarina é o responsável de executar isso, é o executor. Se o chefe do Cristiano tiver algum problema com as vendas, não vai chamar o cara que foi para Santa Catarina, vai chamar o Cristiano. Mas espera aí, o Cristiano não foi para Santa Catarina. Claro que não. Ele é responsável, ele não é executor. Dá para entender? Isso é muito importante. Então, vai de novo. Vou colocar no chat. Tem uma ferramenta que o nome dela é Race Metrics. Sim. Espera aí. Aí tem, no chat. Seria a matriz de responsabilidade? Pode ser, não sei, tem. No Brasil, o conceito nosso é matriz de responsabilidade, eu acredito. Tudo bem, tudo bem. Se for assim... Conceito não, né? Nomenclatura. Claro, as ferramentas são diferentes, mas isso que eu estou falando para vocês, me ensinaram em Chicago. Então, estou trazendo de uma escola de negócio de primeira linha para vocês. Então, o que é importante aqui, na matriz RACE, tem o responsável e então tem o accountable. A linguagem vai jogar tem um pequeno problema com a linguagem, mas eu vou dizer o que é em inglês. Responsible é o cara que executa a tarefa, o cara que vai para Santa Catarina. E o accountable é o Cristiano. Tá? O cara que... seria o gestor, no caso da conta. Né? O gestor da conta. É, isso. Então, o accountable não é o responsável em inglês. Nós também temos o problema da linguagem aí, mas o importante é o role da pessoa, tá? Então, voltando para o 6. Então, você assina executores das tarefas. Depois, 7. Ok, aqui tem um pouquinho mais complicado, mas evalua lags e caminho crítico. O caminho crítico é conhecido por CPM, Critical Path Method, método de caminho crítico. O caminho crítico num projeto é aquele caminho formado por as tarefas, uma atrás da outra, que se uma tarefa se atrasar, atrasa o final do projeto. Qualquer um projeto que você tem todas as tarefas vinculadas umas a outras, se eu atrasar o permisso do governo, atrasa tudo o que vem depois. Tá? Isso é o caminho crítico. Agora eu vou falar uma coisa complicada, mas se esquece, não. O lag é a distância que tem entre uma tarefa e a que vem depois. Se eu tenho duas tarefas, esta vai se atrasando, vai se atrasando, vai se atrasando, vai se atrasando. Tem um ponto em que esta tarefa começa a atrasar a seguinte. Aqui vai juntas, viu? Então, o lag é o espaço que tenho no meio. O planejamento tem que ser gasto um pouco mais de tempo mesmo, né? Essa semana passada... Que dia nós estamos hoje? Hoje é quarta, né? Semana passada foi. Eu estava com o nosso engenheiro, que é o encarregado da área de
das equipes técnicas que vão viajar, né? Depois ele elenca uma pessoa para ser o responsável, né, da execução, mas ele que cuida dessa equipe, né? Faz a gestão deles. E é justamente isso, o problema nosso hoje, e isso impacta diretamente no... Oh, desculpa. Alô? Oi, tá ouvindo? Sim, tô. Sim? Sim. Então, eu apertei um botão. Isso impacta justamente, o mau planejamento pode impactar justamente nesse não só vamos dizer assim, atrasar o projeto, né, esse lag, mas também um gapzinho, né, em dias, né, e isso aí automaticamente eleva o nosso custo, né, e faz a gente necessitar de mais equipes, né. Então a gente está, para ter uma ideia, hoje a gente está com um grande problema que a maioria dos clientes querem execução de serviço em fins de semana. Claro. E aí durante a semana nós temos dias que às vezes ficam ociosos assim com aquela equipe. Então aí tem que voltar para a base, né? E não dá para ir para outros locais. Bem complicado isso. Aí a gente está tendo que buscar algum diferencial, seja de repente até mesmo um desconto no valor de venda, para que a gente possa estar buscando ter clientes em dias e semanas, sabe? Bem complexo, né? É sim. Eu preciso fazer uma coisa agora. O que o Cristiano está falando é do uso da ferramenta, da ferramenta na operação. Eu estou falando do uso da ferramenta no projeto. E são diferentes. Um projeto é um esforço que as pessoas fazem que tem começo e tem fim. Tá certo? A operação do Cristiano não tem fim, continua, né? Vende, até que tem um projeto. Sim, mas no cliente tem, tá? No cliente tem. Então, são projetos... No cliente tem. Projeto. Tá sim. Mas é a mesma ferramenta que pode ser usada em diferentes coisas. Mas aqui estamos falando de projeto. Projeto é porque eu quero falar como você faz uma coisa concreta, não operação. Se lembra, nós falamos da ideia, nós falamos da decisão, nós falamos não sei o quê. Isso é uma coisa concreta, não que você faz o desenho e faz a casa, é concreto, não continua fazendo casas. Poderia ter, mas agora é por isso que eu preciso fazer a diferença. Mas tudo que falou o Cristiano é assim como é, né? É a mesma coisa. Então, ponto 8. É também o que falou o Cristiano. Volta para o ponto 4. É o ponto 8. Iterar é voltar, fazer a mesma coisa, voltar, fazer a mesma coisa. Engenharia é conhecido como aproximações sucessivas. Tá? Então, vai se aproximando ao resultado. Itera. Vai, então. Ponto 8, volta para o 4 e recalculando. Né, Cristiano? Então, é o que ele falou. Tem que encontrar o jeito. Infelizmente, professor. Infelizmente. Mas isso que te faz diferente do teu competidor. É por isso que você tem cliente e ele não. 9. Agora que já tem o ponto 4 resolvido, agora coloca custos das coisas, que também o Cristiano falou. Ele falou, olha, se eu deixo o trabalhador na casa dele, pagando o salário durante a semana, tem muito impacto nos meus custos. Tá? Então, coloca os custos, o dinheiro. E depois, você arma o cash flow. Cash flow é simples. O que entra e o que sai. E o resultado. E você tem que tentar que não seja negativo. É por isso que você pede um adiantamento ao cliente, normalmente. Para não ficar negativo.
Porque eu vou contratar pessoal, eu preciso dinheiro para contratar pessoal. Ou então, eu ponho do meu bolso o dinheiro financiando o cliente, ou então peço adiantamento. Isso por problemas de cash flow. E os projetos morrem, muitos deles. Se funciona mais com empreitadas, né, professor? Como assim? Né? Obras, coisas assim, esse tipo de execução geralmente acontece mais nisso, né? Quando você vende um produto determinado e apenas tem que fazer uma instalação, talvez não, né? Se você tem todos os, vamos dizer, toda a matéria-prima necessária, né? Todas as etapas, não tem que ficar adquirindo para cada projeto, né? Vamos dizer, projeto X é construir uma casa, o outro é construir um banheiro, o outro uma cozinha, outro uma estrada, uma ponte, né? Quando você tem o mesmo produto, você tem produto geralmente em casa e talvez não peça um adiantamento, né? Pode fazer um parcelamento normal, né? Pode ser mais nesse sentido, né? Há tempos atrás eu morava em Brasília, a gente trabalhou com projetos para empresas na área de TI e a gente executava a parte mão na massa mesmo, né? Assim, execução de obras, escavação, lançamento de tubulações, cabos, parte de fibra ótica, né? Nessa parte, né? Que tinha que fazer a infraestrutura, entende? E aí sim, o cliente geralmente dava um start ali de um percentual, 20%, 15% do valor do montante para que você pudesse fazer a mobilização, né? Claro, é o negócio do cash flow, sempre. Tem muita empresa que tem que fechar, empresa que poderia ter sido boa por problemas de cash flow. Eu não sou especialista em finanças, talvez tenha alguém de nós que saiba, mas o negócio do cash flow é muito importante. Então, agora você também está planejando o que entra e o que sai. Assim, volta para o ponto 1. Porque não dá o cash flow. Como é que eu faço agora? Agora modifica as tarefas. Agora você queria contratar 20 pessoas para que façam a pintura da ponte, agora vai ter que contratar meia. Então, não 20, meia pessoa. Part-time. Ou não se pode, então o projeto não vai funcionar. Dá para entender? Então, volta, itera, volta, e por isso que leva tempo. E o cliente, mientras você está pensando em todos os problemas que eu falei agora, o cliente está te dizendo, cadê a minha ponte? Cadê? Você não fez nada. Não, cara, estou planejando. Planejando? O que é isso? Você lembra do slide do chefe? Aqui. Você prefere que eu passe o dia planejando que não parece trabalho? Ou então você prefere que eu faça muito barulho para alugar qualquer lugar? Não sei o que vai dar. Você que prefere? O cliente vai te dizer, eu prefiro que você faça barulho, que você trabalhe. É isso porque no final das contas vai ter muito mais dinheiro, muito mais tempo. Vamos lá. Agora, isso que tem aí, rapidinho, é o Gantt. Se dá para ver, tem as tarefas e tem o WBS, que é a agrupação de tarefas. Por exemplo, aqui o que permite fazer é minimizar, né? Eu acho que vocês entendem o que estou dizendo. Por exemplo, aqui na linha 214 tem construção de piletas. São tarefas paralelas. Tarefas paralelas. O que eu quis dizer é que num grupo você pode apertar o botão aqui, ó, onde tem o meu mouse, e reduz.
o grupo. Pileta é piscina? Pileta, é sim. Piscina, sim. Então, você tem construção de piscina e tem embaixo tarefas. O que a ferramenta pode fazer é reduzir todas as tarefas em construção de piscina. E então pode fazer a mesma coisa para o nível superior. Por que acontece? Que se você tem 3.000 tarefas para fazer a ponte, não tem pessoa nenhuma no mundo que pode processar 3.000 tarefas. Então, você faz grupos. E um grupo está anidado, não sei se tem a palavra anidado, nest em inglês, num outro. Até Anexado. que... Anexado. Anexado, não. Não? Colado. Predecessores. Interligado. Predecessores? A palavra em inglês é nest. É o nido do pássaro. Próximo. Nest. Não, nest, com S. A palavra em Sequencial. espanhol, não, a palavra em espanhol é anidado. Dentro de. Então, você vai fazendo as tarefas mais pequenas. Então, dentro da construção de piscinas, aí tem a primeira coluna, duração, a segunda, começo, a terceira, final. Se eu apertar o botão, se reduz. Mas se eu tiver uma coisa, com o cliente está falando de construção de piscinas, eu expando. Eu estou tentando fazer zoom, tá? Aí dentro. E até que posso, a primeira tarefa, movimento de solo. Imagina que eu tenho um problema nessa tarefa, eu posso convertir essa tarefa em várias, dividir. E então a ferramenta te permite fazer isso. Não vou continuar porque está ficando difícil, né? E na direita aqui tem as tarefas com as setas que vão predecessor, sucessor. Tá? Essa tarefa tem... Aqui no Brasil, a gente fala em tarefas macro ou tarefas resumo. Então, a gente, essas maiores, a gente faz, ela chama de tarefas macro. Isso. Ou tarefa resumo. Tá certo. Então, próximo. O que tem aqui? Project Management. O Project Manager culpabilizou aos planejadores. Ele disse que a coisa é impossível e deixou a cidade. Foi embora. Não conseguiu fazer, né? Se o planejamento estiver errado, o resultado vai ser qualquer coisa. Como é isso? Nós falamos de planejar. Agora vamos falar de executar. Você lembra? Project Management se divide em planejar, executar, controlar. Você lembra da curva azul? Essa que tem aí? Essa é executar. Você lembra que é a que crescia? A vermelha é planejar. Então, vamos lá. Aqui, executar. Por que é tão difícil executar? Azul. Agora vamos falar de liderazgo. Ouviram falar disso? Então, vamos falar liderazgo. Por que é tão difícil executar? Aqui que diz. Stephen Covey é o autor dos hábitos, do livro que eu disse antes, né? Acho que é ele, sim. A maioria dos líderes concordam que eles prefeririam ter uma estratégia normal com
uma excelente execução do que uma excelente estratégia com uma execução pobre. Desculpa pela tradução, mas dá para entender? A maioria dos líderes prefere uma estratégia nem tão boa, mas uma execução brilhante, uma equipe, um time que possa executar bem, do que um time pobre com uma estratégia brilhante. Estratégia é o E que é possível? Oi? Isso é possível? Claro que é. Claro que é. O time, eu vou falar de líder, de liderazgo, de fazer time agora. Claro que é. Olha só, quem é o campeão da Copa América? Viu? Uhum. Aí tem um exemplo. Oi? Time. Hã? Oi? Gente, Depois, Oi? Mas aí é diferente. após 28 anos, a grande Argentina. Viu? Eu sabia. Eu morei 3 anos lá, cara. Vocês me deixaram... Eu estava sozinho. E tinha um monte de brasileiro me falando de futebol. Mano. Tá bem? Ok. Após Então, 28 anos, né? Sim. Então, tudo bem. Mas é o campeão. Então, aí tem time. Não, mas peraí. Fora de brincadeira, o time argentino é muito ruim. Tem todo mundo no time de futebol brigando. É por isso que não ganha nada. Dá para entender? Aí, e agora que foi campeão, todo mundo na Argentina está falando que finalmente o time está funcionando, que o diretor técnico está dando certo. É um milagre, não sei se vai ser assim daqui para frente, né? Mas até agora parece que sim. Viu quando os caras celebravam os abraços? Quem se abraça com quem? Estava todo mundo se abraçando. Então, não sei quem foi que perguntou se é possível o time que foi. Foi a Sônia? Quem que foi que perguntou? Não sei quem. Ok. Alguém perguntou se é possível. E se claro, Fui eu. Adriana. Fui eu, Adriana. Adriana. Claro. Porque eu acho que a estratégia ela é tão importante. Eu vejo assim, a estratégia para você obter um sucesso num projeto, que a gente está falando em projeto, e chegar num objetivo, né? Eu acho ela tão importante que eu acho ela difícil de você conseguir um êxito com uma estratégia pobre, entendeu? Só deixar por conta do time. Melhor, é porque né, a gente trabalha com times muito bons aqui na Petrobras e a gente vê que se não tiver uma boa estratégia, a gente não consegue chegar lá. Não adianta. Você tem que ter... Agora, a liderança é importante. Agora, eu acho que o líder precisa ter uma boa estratégia. Mas vamos ver o que você vai dizer, né? Pensei que não era possível. Mas eu acho que a gente possível. tem a contrapartida também, Adriana. Porque, por exemplo, o que adianta você ter um marketing muito bacana e chegar na hora você não ter vendedores que conseguem finalizar o negócio? Não, mas a estratégia não é o marketing, né? A estratégia é como você vai fazer para chegar lá, né? Então, como você vai executar? Mas se você não tem uma mão de obra mal. boa para finalizar o que você pensou... Sim, mas quando você pensa a estratégia, ela tem a ver com isso também, né? Qual a qualidade do time, né? Eu penso assim, a estratégia ela tem toda uma gama, né? Não pode, hein? Petrobras é show. Não pode ter diferença, não, pô. Aí dá para executar, ter equipe boa, ter tudo aí tem todas as ferramentas possíveis, hein? Não, sim, temos. Agora eu estou falando da estratégia. Você não ter estratégia e ter uma, entendeu? Eu não vejo como, mas o professor vai explicar, né?
Vou sim. Seria bom, né? A gente poder pegar um time bom e executar, né? Ah, vamos executar isso aqui. Tem um monte de gente boa, um líder bacana que consegue liderar bem, e agora vamos executar, né? Seria bom, né? Então, vou explicar o que eu acho que eu posso te dar uma resposta. Imagina que eu tenho a melhor estratégia para jogar a final da Copa América. Eu sou o treinador argentino e eu tenho a melhor estratégia. Por que eu tenho a melhor estratégia? Porque eu contratei os melhores no futebol mundial durante um mês, estiverem estudando como joga o Brasil. Então, eu tenho a melhor estratégia do mundo para jogar. Tá certo? E o que acontece? Sei lá. O Brasil joga diferente. Ninguém tinha pensado isso. Aconteceu uma coisa diferente. O vírus que nós temos é diferente. Aconteceu uma coisa. E agora, o que você... A estratégia não foi boa. A estratégia não foi boa. Não, porque a vida... Estratégia, Brasil, a estratégia do jogo do... Não, a estratégia do Brasil, não posso nem falar nada. Porque... Mas, eu acho que o jogo de futebol não é um bom exemplo, mas... Mas espera aí. Estou tentando te explicar. Porque, olha, não é o que eu digo, é Stephen Covey, e todo mundo diz isso. Então, espera aí, tem uma crença aí. Vou escrever e vou pensar sobre isso. Aí tem uma crença. E vou te escutar. Desculpa, eu vou te escutar. Mas é tudo bem. Aí tem uma crença. O time é o mais importante, porque se as coisas mudarem, não tem problema. Tem um time bom e o time faz os ajustes necessários e ajusta a estratégia. Se não tiver um time bom, o que acontece? O time fica desorientado, desorganizado, não consegue ajustar. Eles não gostam deles, eles começam a brigar e acabou. A palavra estratégia, como é que fala? A origem da palavra quer dizer um negócio assim dos exércitos, das guerras, como se planeja a guerra. Como é que diz? Tem um nome, do latim, de não sei o quê, etimologia, isso. Da palavra vem disso, vem da guerra. Então, eu tenho o meu exército vai atacar o inimigo, eu tenho a minha estratégia, mas se o meu exército não comeu, não dormiu, e estão brigando entre eles, eu posso ter até a melhor estratégia do mundo, que não vai dar certo. Mas então, se eu tiver um time que comeu, dormiu, e eles gostam deles, eles estão juntos, tudo bem. Pode até acontecer uma coisa que não foi exatamente como foi planejada, mas consegue o objetivo. Quando você planeja e quando você faz estratégia, você não prediz o futuro. Você diminui o risco. Está entendendo? Por favor, isso, né? Quando eu planejo, quando eu faço estratégia, eu não estou dizendo que o futuro vai ser exatamente como eu estou falando. O que eu estou fazendo é abaixar o risco, tá? Então, o que aconteceu? No futuro pode acontecer cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Ok, se eu vou lutar sem pensar, pode vir o cenário 1, eu vou perder. Cenário 2, vou perder. Cenário 3, vou perder. Se eu fazer estratégia e também fazer planejamento, se eu fiz estratégia e vem o cenário 1, ok, eu posso me defender, porque eu já tinha pensado isso. Cenário 2, eu posso me defender. Cenário 3, eu posso me defender, mas cenário 4, não. Ok, então o time é importante aí, tá?
Com estratégia, você baixa o risco. Não pode predecir o futuro exato. Tá? Então, o time é importante. Tomara que eu possa ter transmitido o que eu acho disto, né? Não sei se eu consegui, tá? Ok. Não, ok, eu concordo plenamente. O time é fundamental. Como obrigado. você monta o time, quem é o time, objetivando no final é importantíssimo mesmo. Sim. Eu passei por uma situação agora em Manaus, um projeto, que eu vinha negociando o projeto desde fevereiro, e os caras me cozinharam para eu entrar no projeto. Eu entrei no projeto fazem exatamente uns 2 meses, né? E quando eu aceitei o projeto, eu sabia que o desafio do Go Live, da virada, que os caras estão montando uma rede de magazine, de loja, tipo a Havan, uma loja magazine, que vende eletro, vende comunicação, computador, TV, decorações, N coisas. Os caras tinham uma rede de varejo, alimentar, venderam, e agora estão investindo, vão abrir 8 lojas de uma vez, 6 lojas de uma vez na Amazônia, né? Na Amazonas, aqui, lá em Manaus. E os caras, com CD já quase pronto e tal, eu peguei, né, uma das coisas que eu assumi essa responsabilidade do prazo, né? E quando eu peguei essa parte do prazo, o que fez eu assumir esse risco do prazo? Inclusive, o senhor poderia deixar eu compartilhar o cronograma? Claro. Espera aí. Por favor. Sim, espera aí. Agora pode. Eu vou colocar aqui Vocês estão vendo aí? Agora sim. Sim. Beleza. Olha, esse aqui eu fiz o executivo. Esse aqui eu fiz. Está no PDF, porque essa minha máquina não está o project aqui. Eu uso o project em outra minha máquina. Isso é Primavera, né? Que você faz? Primavera? O software que você usou é Primavera. Não, eu usei o MS Project mesmo. Ah, tudo bem, tudo bem. Só que aqui eu botei em PDF para poder ficar visual. Sim. Aí, aqui eu dividi, eu fiz um executivo, né? Qual é aqui? Que é a implantação do novo CD, e aqui fiz as fases, né? Executiva, porcentagem. Aí aqui, ó, eu fiz, né, planejamento, reunião de kick-off meeting, a parte da análise dos modelos de negócio, né? Aí fiz aqui a análise do dimensionamento do processo, os equipamentos que vão ser necessários lá no CD, ó, analisar a porta-pallet, né, pallet, contentor, área de PAR, etiqueta, eu coloquei todos os materiais e tal, aí botei a tecnologia que vai usar, a virada e tal. Então, aqui, ó, bem aqui, se a gente for olhar aqui, Go Live, que é o dia da virada, né, que está marcado para o dia 1º de setembro. Se você for olhar o início do projeto, ó, foi 16/6, para mim foi um risco muito grande. Mas aqui, quando eu botei as predecessores aqui, coloquei as equipes, né? Quando eu comecei a colocar as equipes aqui das implantações, certo? Onde eu quis dar ênfase nesse assunto que a gente está falando, que isso aqui é um projeto, certo? Que é bem claro, deixar claro que o projeto é feito sempre em 4 mãos, consultoria e cliente. Então, aqui tem tarefas tanto da minha equipe, né? Unitarefa, unirresponsável, e a tarefa de cada um. Então, por que eu aceitei esse desafio de fazer o projeto? Exatamente por isso, Adriana. Porque no fechamento, a equipe do projeto estava me defendendo nas minhas apresentações do meu escopo, do meu projeto, da minha venda, a equipe estava me defendendo. O que eu fiz? Eu aglutinei as pessoas do RH, a gerente do RH, do novo negócio, que eles já têm um grupo, eles não estão só abrindo isso, eles não só venderam
o varejo alimentar para investir nisso, eles têm outras coisas também. Então, eu aglutinei o gerente geral, eu aglutinei a mulher do RH, eu aglutinei o pessoal de compra, ou seja, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com as pessoas. E aqui eu envolvi isso e saiu, né, um plano. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o plano, peraí. Então, esse cronograma foi fundamental quando eu apresentei isso para eles, e eles entenderam o tamanho do negócio, né? E, diante disso, Então, assim, eu comecei a colocar as pessoas. Ó, fui lá, mostrei o projeto, né? Mostrei a responsabilidade, botei aqui, eu comecei a abrir, como se fosse isso que o professor falou, as ações, as micros tarefas que já saem do cronograma, definir o gerente executivo do projeto, entregar sugestão de quantidade, comecei a colocar nome das pessoas. Entendeu? Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa. Aí, ou seja, no recurso físico, eu levantei tudo, certo? E aí coloquei aqui, ó, quem é, ó, não há não há layout funcional, não está clara a capacidade. Aí aqui, não há planta baixa na localização do porta-parte. Aí, ou seja, eu comecei a usar as pessoas e coloquei identificar as pessoas em umas ferramentas e, ó, parabenizei as pessoas que estavam me apoiando nessa tarefa no início, né? Então, assim, a importância de você entrar no projeto, ter um cronograma, está aqui o cronograma, certo? Está aqui o cronograma com as atividades, predecessores e responsabilidades, e a importância de você ter, além disso, também, outra ferramenta, que é um plano de ação, que é essa lista de assunto aberto que nós usamos. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos. Sim, sim, sim. Então, assim, aqui é a importância de quê? Aglutinar as pessoas e dizer, pô, o time faz a diferença, entendeu? O time faz a diferença. Porque talvez se eu tivesse vendido, na hora de vender, ver que ia ter pica-pau lá dentro, que eu falo pica-pau na Arca de Noé, o pica-pau furando a nossa arca lá, a gente todo, né? Então, assim, eu tento dizer sempre que faz toda a diferença. Você pode ter melhor planejamento ou não pode ter planejamento, mas se você conseguir aglutinar as pessoas mesmo para a execução, é importante. Mas, para isso, nós temos que estar com cronograma, todas essas ferramentas aí que o senhor está falando, entendeu? Tudo bem. Obrigadão. Então, espera aí, vou compartilhar de novo. Compartilhar. Aqui. Então, volta para a pergunta. Por que executar é tão difícil? Por que é difícil? Porque tem a ver com o time. Além da estratégia, eu disse que tudo que a gente fez na classe 1, na classe 2 e até agora é a parte fácil do negócio. Agora vem a execução, que é a parte difícil. Depende de pessoas. Já não é sozinho, ou então eu mais 2, 3 consultores pensando estratégia, muito bom, com café na mesa, ar-condicionado, tudo beleza, tudo simples. Mas quando você está lá fora, chove, faz frio, tem cachorros, tem o que for lá fora, né? Então, é por isso. Não é simples executar. A principal coisa do que você precisa é um líder que seja bom. Ok. Mais na frente vamos falar disso. Então, espera aí. Primeiro, em que você é melhor? Em fazer estratégia ou então executar? Pensa, não tem que me dizer. Você pensa, em que você é melhor? Olha, normalmente, as pessoas que são boas falando, bons vendedores, é mais simples para eles executar. E eu sou um deles. Então, para mim, espera aí que tem alguém falando. Como é que é?
Show de bola, Glauber. Muito bem, Glauber. Sim, sim. Então, normalmente as pessoas que são bons vendendo são melhores executando, mas isso não é muito assim. Mas depois de tantos anos, eu estou percebendo que tem essa correlação. Porque a pessoa que é boa na venda não gosta de se sentar para pensar o dia inteiro. Nós queremos falar, queremos relacionamento, queremos pensar estratégia, quer dizer pensar dias, analisar informação, data mining, tá? Que tem muita coisa para pensar. E talvez, veja só que diferente o perfil da pessoa que faz estratégia da pessoa que joga no campo. É bem diferente. O cara que é geral do exército, bom, faz as duas coisas, né? Mas é diferente o perfil. Se você é muito analítico, se você gosta de se sentar, pensar, entender, analisar, voltar a analisar, você é melhor para a estratégia. Se você não gosta de tudo isso, nossa, não, me poupa, não quero tudo isso. Eu quero fazer. Eu sou assim, eu quero fazer, não, tudo isso de pensar, como eu dizia ontem, o meu problema é o entusiasmo, a ansiedade. Eu vou para frente, eu faço o que for, ponha na frente de mim e eu faço. Um dia, o reitor da universidade, da UNSA, aqui, me disse, Rodolfo, você gostaria de dar classe na mestria? Eu disse, o que disse? Claro, sim, eu fui para frente. Olha o que eu tive que fazer no meio, né? Eu tive que preparar a aula, eu disse, Nossa Senhora, porque tudo o que vocês estão vendo, o ano passado não existia, né? Então, eu disse, nossa, com tudo que eu tenho que fazer, os meninos, e tudo, ainda tenho que preparar a aula. Eu disse que sim. Por que eu sempre digo sim? Mas eu adoro o que eu estou fazendo, né? Eu gosto muito, muito. É por isso que eu disse sim. Mas cada um tem o problema de cada um. O meu problema é isso, entusiasmo. Felizmente, somente tenho dois meninos, mais nenhum. Eu disse que os meninos são produto do entusiasmo na população mundial. Então, você pensa para você, tudo bem? Aqui embaixo tem estratégia, então execução, então sucesso. Olha só, eu achei isso no Google, mas eu achei interessante. Estratégia, execução, então sucesso. As duas coisas tem que ter. Se você faz execução sem estratégia, tem muito risco, muito risco. Pode até dar bem, mas não é muito risco isso. Tá? O que acontece que é legal dizer, olha, eu fiz tudo e nem precisei pensar, e deu certo. Tudo bem, você é Superman, super-homem. Tá? Isso é muito legal de dizer. Se eu dizer, eu fiquei pensando um mês e depois executei e deu certo. Mas você pensou muito, pensou demais, vai me dizer. Tem uma frase do Einstein que ele disse, se eu tiver que salvar o mundo em 1 hora, eu vou ficar 50 minutos definindo o problema. Se eu tivesse que salvar o mundo numa hora, não disse eu, disse Einstein, tudo bem? Se eu tiver que salvar o mundo e eu tenho somente 1 hora, eu vou ficar 50 minutos pensando a definição do problema e 10 minutos executando. Isso que disse ele. Então, pensar antes é importante.
eu gosto de dizer, espera aí, vou deixar no chat. Tem a Nike que diz, just do it. Você conhece, né, o slogan, just do it, da Nike. Vai e faça. Eu digo, just do it. Just do it, but first plan it. Vai e faça, mas primeiro planeja. Tudo bem? Primeiro planeja, antes de fazer. Então, próximo. O que vou te mostrar rapidinho, não é para entrar, mas tem um livro, que o livro é PMBOK, que é feito por um instituto, o nome dele é PMI, Project Institute. O PMI é a autoridade mundial mais importante de projetos. E o PMI faz, cada 4 anos, um livro com todos os requerimentos para vocês fizerem o projeto mais efetivo possível. Estou falando do mundo, não da Argentina, não do Brasil. Do melhor do mundo tem aqui. O que acontece? Cada 4 anos eles fazem uma nova edição do PMBOK. Por que eles fazem? Porque durante os 4 anos eles recebem informação de project managers de todo mundo. Olha, essa ferramenta não... Eu acho que tem uma melhora para essa ferramenta. É assim, assim, assim. E tem mais outro que é assim, assim, assim. Então, é melhora contínua, né? Então, recebe durante 4 anos o input de todos os project managers do mundo. Eles fazem de novo o PMBOK, atualizam o PMBOK. Então, não tem coisa melhor. E o que tem na tela são... o PMBOK são 40, 50 processos. É bem difícil de ler. Se você não está nesse negócio, não, eu dou o PMBOK, é somente uma lista de processos. Difícil de ler, mas tem muito livro que tenta explicar o PMBOK, tá? Mas eu estou dando para vocês o coração do negócio, tá? Para que ao menos saibam que existe. E aí tem, por exemplo, no meio... Agora, peraí. Então, aqui tem a tabela. Professor, sim. Com licença, essas últimas informações que o senhor digitou, creio que estão em outra caixa de diálogo, porque não foram enviadas. O senhor poderia verificar, por favor? É no chat. Sim, mas não foram enviadas no nosso. Ah, estou falando somente para o Glauber. Tudo bem, peraí. Obrigado. Obrigado, Sônia. Vai de novo. Então, eu disse, just do it. Então, depois eu disse, just do it, but first plan it. Depois eu disse, PMBOK. E depois, PMI. Aí tem. Obrigado, Sônia. Então, o que tem na tela é o melhor do mundo falando de projetos. E aí tem, sei lá, 45 processos de como se faz cada coisa no projeto. Então, essa mesma tabela, vou dividir em 3 slides para fazer zoom, tá? A parte da cima da tabela é isso. Veja só. Aqui onde tem o meu mouse. Tem 5.1, planejar scope management.
Se lembra de SOW, que falaram para mim? Scope of Work, alcance dos trabalhos, aí que tem. Planejar o alcance. Depois, 5.2. Coletar requerimentos. O que tem aí? Requerimentos, eu disse. O sucesso em qualquer coisa que vocês façam é satisfazer as expectativas dos seus clientes. Ou então, requerimentos. Mas se você não recolhe os requerimentos, dificilmente vai poder satisfazer as expectativas, né? Depois tem... Aqui no Brasil a gente chama requisitos. Requisitos, tudo bem, obrigado. Então, depois 5.3, definir scope, mesma coisa. É um detalhe do scope of work, definir o alcance dos trabalhos. E 5.4, eu também falei, WBS, Work Breakdown Structure, estrutura de divisão do trabalho. Então, você vai no livro, no 5.4, e tem 20 páginas falando como é que se faz o WBS, tá? Não vou fazer agora, né? Mas, próximo, vou rapidinho. Aqui tem os 6, 7, 8... 8 é qualidade, tá tudo pensado para fazer um bom projeto. Tá tudo pensado aqui. Aqui tem planejamento, controle do projeto, execução do projeto. Tem todas as fases. Veja em cima, disse, iniciar o grupo que inicia o projeto, o grupo que planeja o projeto, o grupo que executa o projeto, o grupo que controla o projeto e o grupo que finaliza o projeto, é delivery, que é entrega final. Tem todo o que tem no meio do projeto, tá? Tá tudo estudado, é o melhor do mundo. Então, pronto. Próxima. Então, peraí. Então, por que é tão difícil de executar? Aí tem, eu coloquei aí. Ok, então, pode ter, porque o plano está errado, e por isso que estou executando mal. O plano está errado. A estratégia é boa. Eu tinha que ir de A para B, e eu tinha que ir com a minha escada. Mas o planejamento de como é que eu faço para colocar a escada aí está errado. Então, não deu certo a execução. Ou então, a minha organização é ruim. É típico, né? Típico, a América Latina, típico. Tudo não tem organização, tudo é feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou então, cambiou alguma coisa no meio, veio o vírus, o Covid. Ou então, cambiou alguma coisa econômica no meio, alguma lei cambiou, abriu a importação do que e o que eu queria fabricar agora vem da China, acabou o meu negócio. O social, pode ter coisas sociais, ou então tecnológico. Então, tem muita coisa que pode acontecer. Ou então você fica sem dinheiro, problemas de cash flow. Ou então, você não tem um time que sabe o que está fazendo. Ou então, você não tem um time motivado. Ou então, você é um mau líder. Ou então, você tem um cliente que está em contra de vocês, que não ajuda. Tá? Em serviço, se o cliente não está do teu lado, o serviço é ruim. Tá? Então, aí tem, eu fiz uma lista, aí tem os meninos, não sei se dá para ouvir. Eu fiz uma lista básica, né? De porquê.
o mau planejamento, organização, não sei o quê, econômico, não sei o quê, mas a parte de baixo tem a ver com pessoas. Projeto é feito em 4 mãos. Consultoria e cliente. Claro, claro. Então, as razões que estão aí em cima não tem a ver tão direto com pessoas. As que estão embaixo têm a ver com o meu time. São coisas que eu posso atuar. Eu não posso atuar no Covid. O que vou fazer? Mas eu sim posso com o meu time. Sim posso fazer alguma coisa com as minhas capacidades como líder. Tá bem? Isso que está em azul. Vou para baixo. De novo, por que é tão difícil executar? Porque executar depende muito do que as pessoas façam o que eu quero que elas façam. E não fazem o que eu quero que façam. Elas fazem o que elas acham que tem que fazer. E como é que eu faço para que elas façam o que eu quero? É tão simples quanto isso. Não, elas acham que, sei lá, o que for. Que o problema delas ou é o problema meu? É um problema meu, não delas, é meu. Se elas não fazem o que eu quero que façam, é o problema meu. São pessoas. Então, executar depende das crenças deles, dos prejuízos, dos estados de ânimo e tudo isso que a gente falou. São pessoas. Tá certo? Então, Rodolfo, como é o negócio? Como são pessoas, você vai precisar um bom líder para executar com êxito. Dá para entender? E agora? Um bom líder se nasce ou se hace? Ou se faz? Vai de novo. Todo mundo fala que ele nasceu líder. O Lula é um líder. Nasceu assim. Claro, sim, tá bem. Tem muita pessoa que nasceu líder. Mas é 0,0001 da população mundial que nasceu líder. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos estudar e nos preparar para ser tão líder quanto eles. Nem sei se tanto, mas chegar perto. Tá bom? Isso está provado. Tá? Não, isso de que nasce líder, tudo isso não é assim. Tem muita ferramenta para você ser muito melhor líder do que é. Então, aí que tem de novo. Mas como é que eu posso ser um bom líder? Qual que é a resposta? Cadê? Vocês já sabem a resposta. O slide que vem. Como é que eu faço para ser melhor líder? Claro, cara. Contrata um consultor. Tá? Na maestria em consultoria. É o que estamos fazendo agora. E eu disse no começo, se lembra, eu disse, olha só o que disse no começo. Espera aí. Cadê? Veja de novo. Qualquer um de nós pode ser consultor profissional. Tá? Então, na consultoria tem muitas oportunidades. E você pode fazer isso em paralelo com o seu trabalho atual. Tá? Não precisa deixar. Glauber não pode, mas muitas pessoas podem. Tem 15 horas na semana. É bom que a gente... O problema é assim, professor, o senhor está falando uma coisa agora que eu acho legal o senhor falar isso, porque, para mim,
a concorrência fica menor, porque quando o cara quer ser consultor fazendo alguma coisa, ele acaba não fazendo as duas coisas. E o mercado hoje, tem muito consultor, eu sou consultor, mas o cara trabalha numa empresa, o cara é concursado em outro negócio, ou seja, o cara tem que ser muito bom para poder ser meu concorrente, porque eu tenho 21 anos, que eu vivo disso e trabalho com isso. Aí o cara quer ser gestor de não sei da onde, de um supermercado aqui, eu também sou consultor. Você é consultor nas horas vagas, no sábado, no segunda. Isso que você está me falando, se o mercado continuar assim, eu vou cada vez melhorar mais ainda para poder pegar esse market share desse consultor que faz nas suas horas vagas, entendeu? Agora, eu não sei se o senhor quis dizer isso ou se o cara já trabalha em algum lugar e tenta fazer o pensamento de consultor, de agregar valor, de trazer indicadores nesse lugar que ele trabalha hoje já, entendeu? Mas isso aí é o maior pecado da consultoria, do consultor, pensar que ele é consultor fazendo outras coisas. Por exemplo, um amigo meu, ele aceitou um negócio da ADALEPA, né, da Assembleia Legislativa, ganha bem e tal, não sei o quê. Eu sou consultor de TI. Olha, cara, o cara é bom pra caramba. Aí, cara, eu preciso de você aqui e tal. Cara, não vou ter tempo não, mas tu não é consultor, cara. Tu não aceita. Porque eu aceitei que não era pai. Então, tu não é consultor, cara. Falou, valeu, beijo. Entendeu? Só para ter uma ideia do que isso acontece no mercado, no nosso dia a dia. Tudo bem. Você lembra que eu falei do long tail? Aí que tem, eu acho que tem a resposta, porque eu concordo com você. Deixa eu ver se eu consigo ter um slide. Eu vou repetir este slide para deixar vocês o que eu estou querendo transmitir. Long tail. Aqui. Aí está na tela. Long tail, isso que é. É o que nós falamos. Eu posso procurar no Google agência de marketing, ou então posso procurar agência de marketing no Brasil, agência de marketing na Bahia, que fale inglês, agência de marketing na Bahia, que fale inglês, que esteja especializada em plástico. Agência de marketing na Bahia, em plástico, que faça logotipo. Nossa, é muito, né? Antigamente, você somente procurava agência de marketing e pedia para eles. Agora, no Google, as pessoas fazem isso. Eles colocam agência de marketing na Bahia, especializada em plástico, que não sei o que disse depois, tá? Tudo isso coloca. Isso é long tail keyword. Long tail é porque a cola do rato é larga e a campana de Gauss está falando da campana de Gauss, né? Que a parte daqui é pequena, aparentemente pequena, mas se eu estou na internet, 0,001 das pessoas da internet, para vocês, são um mercado de 100 mil pessoas. É muito. Tá bem? Se não for long tail, se for agência de marketing, procura no Google agora, agência de marketing, e veja quem vem primeiro. No orgânico, não nos avisos, embaixo. O orgânico, ok. É Deus o primeiro aí, tá? Aí é Deus. Mas tudo bem, você não precisa ser Deus. Ele tem 1 milhão de clientes. Você com 1000 tem demais. Com 10 tem muito. Tá bom? Então... Entendi. Seria você pegar a fatia do mercado, market share, com o que você pode entregar naquele momento, naquilo ali. Seria isso, né? Sim. O mínimo seria muito para quem ter essa disponibilidade. Seria isso. Eu acho que ficou claro para mim. Sim. E também estou falando para quem
para quem já achou o seu sonho na vida, quem já gosta do que faz, não precisa ser consultor, né? Mas tem muita pessoa que não sabe o que fazer, não está bem no trabalho, não sei o quê, não tem saída, aparentemente, não tem saída. E eu estou te dando uma saída. Talvez não seja para você, talvez seja para teu irmão. Tá? Então, essa que é a saída. Eu te disse todos os passos. Primeiro, abre o Instagram. Se não tem nem ideia do que fazer, nem sabe nem como fazer, faz o Instagram, faz um blog. O ano que vem, que você consegue ter uma ideia, já tem um mercado e pode oferecer o seu produto aos mil seguidores que tem no Instagram. É isso um pouquinho o que eu disse. Então, espera aí, já vamos terminar daqui a pouco. Então, isso já dizia, né? Sim, disse ou não disse? Sim, eu disse. Espera aí. Tu. Então, tarefa para hoje. Escolhe um projeto que você fez. Ou então que outra pessoa fez. E então, vai e coloca a pontuação em cada uma das etapas que tem aqui. Então, escolhe um projeto qualquer um, do amigo meu que fez uma ponte. O resultado está alinhado com a missão da empresa dele? Não falamos ainda de missão e visão. Vamos falar amanhã. Mas dá para entender. Não, o negócio dele é venda de comida baiana, mas ele fez uma ponte. E para que fez uma ponte? Ele passou 3 anos fazendo uma ponte, mas o negócio dele é comida baiana. Que perdeu um monte de tempo. A ponte é boa, né? Não estou falando que não, mas para o negócio dele, para a vida dele, é como eu estudando engenharia. Não, para quê? Se conheciam todas as tarefas antes de começar? Cada tarefa tinha somente um dono? Fizeram um estudo de tempos? Fizeram um estudo de custos? Estudo de custos é parar a bola e pensar por 1 hora os custos, tá? Não é tão grande coisa quanto estudo de custos, né? É pensar um pouquinho. Tinha um diagrama gigante, então coloca a pontuação do planejamento. Depois, parte 2. O time. Era idôneo? Era bom? Espera aí. Sim. Era bom o time? O time estava motivado? O time era bom de novo? O cliente ajudava? O cash flow era positivo? A qualidade do produto era boa? E então coloca a pontuação da execução. Como eu sempre digo, é somente para vocês ir de novo o que a gente já viu, tá? Em classe, tem a ver com o trabalho final, isso. Então, já você vai digerindo as coisas. Aqui tem a divisão, planejamento e execução. Então, vai, tá? É simples. Ok. Nem precisa entregar. Se quiser, envia. Se não quiser, não envia. Tá? Ok.
acho que aqui estamos. Final dos slides. Mas se alguém tiver alguma pergunta... Rodo, dijiste que esto no hay que entregar, ¿no? Si quieres, sí. Si no quieres, no. No, la pregunta es la siguiente. Yo no tengo problema en entregarlo. El tema es que me gustaría poder hacer una pequeña aclaración en cada punto, porque ponerle puntaje solamente no dice nada, para mí por lo menos, ¿no? Y explicar por qué el puntaje, te digo, va a dar bajísimo. Yo trabajé con esta empresa yo trabajé con esta empresa que conté el otro día, la metalúrgica de acá de zona norte, y la resistencia a planificar es enorme por parte del gerente general, y por parte del dueño no sabe, porque es un idóneo que hizo una empresa desde muy joven, de carrocerías, y nunca planificó nada, todo lo hizo así a pulmón, y le fue muy bien, y logró hacer una empresa de las 3 más importantes de Argentina en carrozados de ambulancias y otros vehículos. Pero llega un momento en el cual, vos lo sabes muy bien, esto se desmadra y tenés que empezar a profesionalizar y a planificar. La única que logró planificar un poco algo es la hija, que es la gerenta de recursos humanos. Y el gerente general le gusta la parte comercial. Pero cuando yo le dije, hay que hacer un planeamiento estratégico, hay que escribir la visión, la misión, los valores y de ahí bajar todo. Sí, bueno, después, nunca. Y lo que hay para la ISO 9000 es barniz, o sea, es todo para la tribuna, ¿viste? O sea, para poner el cuadrito ahí, para mostrar cuando vienen, pero después no se hace, no se ejecuta. Así que si yo tengo que puntuar todo eso, te voy a poner 1, 1, 1 o 0, 0, ¿viste? Y por eso me gustaría explicar un poco, ¿no? El motivo por el cual ese puntaje es tan bajo, ¿no? Bueno, adelante. Si querés explicarlo, ¿Se puede? dale para adelante, sí. Vai para frente. Dale. Vai para frente. Vai para frente. Listo, vai para frente. Se gostar, explica, tudo bem. Mas no trabalho final, não. O trabalho tem uma frase. Olha só, Alfredo. Ok. Veja só. Você quer que eu fale de tudo que eu sei de qualidade durante uma semana? Eu começo num minuto. Agora bem, você quer que eu fale de tudo que eu sei de qualidade num minuto? Me dê uma semana, cara. Uhum. Tá bom. Vai de novo. Você quer que eu fale de tudo que eu sei de o que for? Você quer que eu fale de tudo que eu sei de qualidade e você me dá uma semana? Eu começo logo. Em um minuto eu estou começando. Você quer que eu fale de tudo que eu sei de qualidade num minuto? Nossa, vai ter que me dar uma semana para fazer para resumo. concentrar. Claro. Para resumir. Esse é o ABC do marketing. Tem que falar numa palavra muita coisa. E o cliente tem que entender. É o ABC. La presentación del ascensor, 3 minutos. Elevator pitch. 2 minutos. Exatamente, sim. Elevator pitch, exatamente. Eu não posso na carreteira, como que fala? Na estrada. Na rua, uma rodovia. Na estrada tem o cartel. Eu não posso no cartel escrever 50 palavras. Você está dirigindo o carro, eu não vou ler 50 palavras. Está bom. Eu vou ler 3 palavras. E como você faz para escolher 3 da sua empresa? Como você faz? Leva 2 anos escolher isso. Ok. Nike disse, just do it. Just do então, it. Coca-Cola, tá bom. Sei lá, magia. Não, magia é Disney, mas Coca-Cola, felicidade, o que for, né? O vermelho, felicidade.
É assim. Então, encontrar a essência do negócio Está claro. e o ABC do marketing e o ABC de como a gente comunica. Tá? O meu problema aqui, quando eu te dou aula, é isso, exatamente isso. Eu poderia estar falando um mês do que vocês ouviram. Mas é simples, um mês eu começo, falo, mas eu tive que fazer o trabalho de escolher o que eu achava mais importante, a forma, o jeito de comunicar, tá? Tudo isso. Então, agora trabalham vocês. Aí trabalhei eu, agora trabalham vocês. Tem que... O trabalho final tem que ser poucas folhas. Tá bom. Tá bom? Compreendido. Okay. Mais alguma coisa? Mais alguém? Thank you. Obrigado, gracias. Amanhã a gente se vê. Graças. Tchau. Gracias, tchau. Tchau, graças. Tchau, obrigado. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho.